Bom, já o conjunto seguidores, né, também conhecido como conjunto follow, ele é composto a partir de cada análise de um A, tal que esse A é um não terminal. Então a gente vai se preocupar com as cabeças das produções em que eu tenho não terminais. Então, no fim das contas, o conjunto follow ou conjunto seguidores, ele tem um conjunto de terminais, né, que pode aparecer imediatamente após esse próprio A aparecer em uma sentença, né? Então, a ideia aqui é entender que eu posso pensar que os próximos elementos, a partir da aparição dessa cabeça da produção A, vão ser os elementos do conjunto que eu vou identificar como o conjunto follow. Tá? E assim como o conjunto first, a gente tem um conjunto de regras que são pré-estabelecidas para definir a construção desses conjuntos. E além disso, a gente necessita da construção do conjunto first, né, do conjunto primeiros, para estabelecer toda a computação, toda a caracterização desses conjuntos para uma gramática pré-estabelecida. Tá? Então vamos às regras primeiro e depois a gente treina com um exercício para fixar como tratar a construção desse conjunto. Bom, então para a gente calcular o conjunto follow, né, o conjunto seguidores, a primeira regra é bem clara. A gente vai adicionar um cifrão ao conjunto seguidores de S. Tá? Quem é esse S? O S é o nosso símbolo inicial da gramática. Então, inicialmente, toda gramática tem a sua raiz e essa raiz ela vai ter dentro do seu conjunto follow o símbolo de cifrão. A ideia aqui é para caracterizar esse cifrão como sendo um fim de leitura, né? Ou um EOF, um fim de arquivo, tá? É só para identificar como o fim de uma cadeia. Então, por exemplo, quando eu for fazer uma análise de uma cadeia AB, eu tenho que relacionar o meu cifrão no final para dizer que eu tenho a computação final em alguns analisadores que a gente vai ver mais à frente. Então, a adição desse cifrão vai facilitar essa gestão por parte dos algoritmos que a gente vai trabalhar. Bom, a segunda regra diz o seguinte: se existir uma produção no formato A que implica alfa, B, beta, adicione os primeiros, o conjunto first de beta, aos seguidores de B, tá? Ao elemento seguidor de B, tá? Exceto o epsilon. Perceba que esse alfa e esse beta são elementos que não pertencem à produção que eu estou analisando, né? Então, a produção que eu quero analisar aqui é B e eu tenho que categorizar a partir desse padrão para fazer essa regra. A regra 3, ela diz o seguinte: se existe uma produção A implica em alfa, beta, B, perdão, ou A implica em alfa, B, beta, onde esse beta aqui, ele tem o epsilon. Aí o que a gente vai fazer é adicionar os seguidores de A nos seguidores de B. Tá? Então, essas são as três únicas regras. Então, vamos entender como aplicar cada regra dessa. Tá? A exceção da primeira, que é bem direta, a segunda e a terceira requerem um pouco mais de interpretação para que elas possam ser aplicadas. Outro detalhe é que eu posso aplicar, sim, a regra 2 e a regra 3, tá? Elas não são excludentes. Então, vamos tomar como exemplo a gramática que tem esse conjunto P de produções, tá? Então, eu tenho E implica em T é linha. Então, a gente vai calcular agora, diante dos primeiros que já foram calculados, a gente vai calcular os seguidores para o elemento E. Então, primeiramente, o E é o símbolo raiz da minha gramática. Então, se ele é o símbolo raiz da minha gramática, eu já adiciono o elemento cifrão para a interpretação de análise dos meus seguidores. Né? Então, o que eu estou querendo dizer? Um possível elemento que eu vou encontrar ao ter a produção é o fim da cadeia. E isso é verdade, porque você precisa sair do início até o fim. Então, ele, por padrão, a gente já tem a regra 1 associada aqui para estabelecer o nosso cifrão. Tá, agora eu tenho que procurar dentro das produções
onde eu tenho na cadeia da direita, né, na parte de beta, considerando as minhas produções alfa beta, então eu tenho que procurar aqui nesse beta onde o E ocorre. E o E ele vai ocorrer na produção F, implica em abre, E, fecha. Tá? Essa é a produção que ele ocorre. Então perceba como é que a gente vai enquadrar a um padrão. Vamos considerar que esse F é o A da regra 2. Vamos considerar que esse abre parênteses é o alfa da regra 2. O E é o nosso B, tá? E o fecha parênteses é o nosso beta. Então perceba que a gente recai no padrão da regra 2, sabendo que isso vai ser o alfa, isso é o meu B e isso é o meu beta, tá? Quando eu recaio na regra 2, o que é que ela diz? Eu vou adicionar o primeiro de beta a seguidores de B, tá? Então, quem é o primeiro de beta? Se a gente fizer a análise do first, do conjunto first, para um elemento não terminal, aliás, para um elemento terminal, ele é o próprio terminal. Então, essa regra vai adicionar, é o fecha, tá? Então, a regra 2, ela vai ser responsável por definir o elemento fecha parêntese como seguidores de E. Tá? Então, eu aplico a regra 1, porque é a primeira, por definição, e aplico a regra 2, porque ela se enquadra no padrão A implica em alfa, B, beta, onde o first que eu vou aplicar é o desse próprio beta, que é o fecha parênteses, e portanto eu adiciono a regra 2. Tá? Ok, então definido o meu conjunto follow para a produção E, né? Para a cabeça de produção E, que é a inicial. Bom, como é que eu vou agora identificar os seguidores de E', né? Onde acontece a produção E'? Aqui está a produção E'. Então, acontece em primeiro lugar aqui, ó, E implica em T E'. E ela acontece em segundo lugar, E' implica em mais T E'. Então, a gente tem que analisar todas as ocorrências. Nessa primeira regra, eu me enquadro um pouco mais com a regra 3, né? A implica em alfa, B. Quando eu tenho a aplicação da regra 3, o que acontece? Eu copio, regra 3, se existe uma produção A implica em alfa, B, né? Adicione os seguidores de A seguidores de B. Então, adicione os seguidores de E aos seguidores de B, ou seja, adicione os seguidores de E aos seguidores de E'. Então, acabei de adicionar os dois seguidores. Então, pela regra 3, né, eu fiz a composição desses dois elementos, regra 3. Ok. Ao analisar isso, eu não caio em nenhum padrão, né? Porque se eu fosse cair, considerar, eu tenho alfa, implica em alfa, B, aliás, em alfa, B, né? Onde esse alfa é essa representação e o meu B é o E'. Portanto, o meu alfa, o A vai ser igual ao B. E se ele recai na regra 3, isso implica dizer que os seguidores de A também estão nos seguidores de B. Os seguidores de E' estão nos seguidores de E'. Então, eu não precisava fazer essa análise. Tá? Então, pela regra 3, os seguidores de E' são cifrão e fecha parênteses. Ok, vamos agora para os seguidores de 3, tá? Onde o primeiro passo é entender qual produção ocorre
o T no lado beta, né? Então, aqui ocorre, então eu tenho E implica em T E', e tenho mais algum local, tenho E' implica em mais T E'. Essas são as únicas duas produções em que eu tenho a ocorrência do meu T. Bom, essa regra, o que vai recair? Alfa, o A, implica em alfa, que é vazio, tá? B e o meu beta, tá? Perceba que o beta, que é o E', eu preciso saber para a regra 2 ou se é a regra 3, a partir da consideração desse meu E'. Qual é a consideração que eu tenho que ter? Se existe uma produção A implica em alfa, B, beta, adicione os primeiros de beta a seguidores de B, exceto o meu epsilon. E se eu tiver uma produção A, alfa, B, beta, onde o primeiro de beta contém epsilon, adicione os seguidores A seguidores B. Então, lá no meu E', no primeiros de E', eu tenho o alfa, eu tenho o epsilon. Vamos procurar primeiros de E', tá aqui, e eu tenho realmente o epsilon. Então, se eu tenho epsilon, o que eu tenho que fazer? Eu adiciono, né? Eu caio na regra 3. E os seguidores de E eu adiciono em T. Então, tá aqui, ó. Esse e esse são relativos à regra 3. Beleza. Agora, eu preciso tratar essa segunda ocorrência, que me permite dizer que eu tenho A implica em alfa, B, beta, né? Onde esse epsilon, aqui é a regra 3, tá? E para a regra 2, adicione os primeiros de beta a seguidores de B, exceto o epsilon. E isso recai na regra 2 também. Então, eu vou adicionar os primeiros de beta, que são quem? Que são mais e o vazio, né? Só que eu não vou colocar o vazio, então eu só vou adicionar o mais, que é justamente esse elemento que está aqui, ó. Esse elemento aqui, o mais, ele vai ser caracterizado pela regra 2, que é essa regra 2. Tá? Então, o nosso conjunto T, ele cai na regra 2 e cai na regra 3 também para ser computado. Ok. Então, mais uma vez, a gente já definiu o T. Vamos agora para a T' e verificar onde e em quais regras ele se enquadra para a composição. Então, onde é que T' acontece? T' acontece uma vez aqui, ó, em F T' e acontece novamente em T' implica em asterisco F T'. Aqui, perdão, tenho que dizer que o nosso T implica em F T'. Então, nessa primeira ocorrência, A implica em alfa, B, tá? Então, ele recai na terceira regra. E a terceira regra diz o quê? Que eu tenho que adicionar os seguidores de A a seguidores de B. Então, os seguidores de T' têm todos os seguidores de T. Então, tá aqui, ó. Pela regra 3, eu tenho os seguidores de T', tem todos os seguidores de T. Então, pela regra 3, eu tenho todos esses elementos. E agora, T' implica em asterisco F', né? Não recai naquela regra 3. E mesmo que recai na regra 3, mas eu tenho que o T' vai ser igual, o A vai ser igual a B, né? Que seria A implica em alfa, onde o alfa é isso, e o T' é o meu B. Só que o A é igual a B,
Portanto, os seguidores de T' vão ser associados aos seguidores de T'. Então, não preciso tratar. Então, pela regra 3, eu já tenho a formação de T'. Ok, agora vamos definir os seguidores de F para finalizar a construção do conjunto de todas as produções do alfa, né, da cabeça das produções da minha gramática. Então, para o F, o que eu tenho? Onde o F ocorre? Primeiro ponto, eu tenho T, que implica F T'. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto diz que o T' implica em multiplicação F T'. Nesse primeiro caso, eu tenho A implica em alfa B. Tá? Opa, estou analisando o F, perdão. Nesse primeiro caso, eu tenho alfa B, estou analisando F, alfa B, beta. Qual regra ele vai se enquadrar? Bom, vamos analisar o first de T'. Quem é o first de T'? Asterisco e epsilon. Então, eu adiciono na regra 2, adiciono o asterisco e faço a exceção do epsilon. Está aqui. Então, pela regra 2, eu tenho esse asterisco. Tá? Mas ele pode cair na regra 3, né? Porque ele tem o epsilon. Então, tudo que está em T', ele vai para T. Então, tudo que está em T' vai para... aliás, tudo que está em beta, tudo que está em T vai para B, que é o F. Então, tudo que está em T eu copio. Vai mais, cifrão e fecha. Isso aqui pela regra 3. Tá? Lembrando, tá? Ó, a regra 3 diz alfa, B, beta, onde o first de beta possui o símbolo vazio. Então, tudo que está em T, tudo que está em A, vai para B. Tá? Então, tudo que está em T vai para F. Tá aí, copiei tudo pela regra 3. E, finalmente, na segunda ocorrência, eu tenho A, que implica em alfa, B, beta. Perceba que ele recai no mesmo ponto, né, da regra 2 e da regra 3. E assim eu tenho o mesmo conjunto que já está delimitado aqui a partir da regra 2 e da regra 3 para todas as ocorrências do nosso F na produção da gramática. Tá? Então, dessa forma, eu constituo todo o meu conjunto de seguidores, né, para a minha gramática de exemplo. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer é seguir as regras e interpretar para montar esse meu conjunto que vai nos auxiliar no futuro, à medida que a gente for utilizar a definição de gramática LL, né, para os analisadores sintáticos descendentes e também para os algoritmos da análise sintática ascendente. Então, para a gente finalizar, vamos considerar aqui um exercício, né, construir os conjuntos primeiros e seguidores para a seguinte gramática. E a gramática é expressão, implica em expressão, soma termo ou termo, soma é mais ou menos, o termo é o termo multifator ou fator e o multi é só o multiplicador, né? O símbolo. O fator é abre parênteses, expressão, fecha parênteses e número. Então vamos definir cada um desses elementos, tá? Vocês podem dar uma pausa, tentar resolver e aí verificar depois a solução do exercício. Bom, primeiro definir os conjuntos first, né? Então, quem é o first de express? Para fazer o first de express, eu tenho que checar aqui o first de express, né? Uma autorrecursão, ou termo. Então, eu vou checar termo e depois de termo eu tenho que chegar ao próprio termo ou fator, e aí eu vou checar fator. Quem é o first de fator é abre parênteses, número, tá? Então, esse é o nosso first de express. Quem é o first de soma? Somente mais ou menos. Quem é o first de termo? Abre parênteses, né? Porque você deriva o próprio termo ou fator, e o fator é abre parênteses e número, então eles são iguais. E quem é o primeiro de multi? É simplesmente o multi porque é um terminal. Primeiro de fator é o abre e o número, né? Que são elementos terminais.
para essa produção fator. E aí eu vou fazer a extensão. Quem é o primeiro de expressão, soma termo. É o mesmo de expressão, né? Que é abre e número. Quem é o primeiro de termo multifator, é o mesmo de termo que é abre, parênteses e número. E finalmente, quem é o primeiro de abre, express, fecha, é o próprio abre parênteses, que é um terminal. Então, essa é a resposta para o conjunto primeiro. Bom, já o conjunto seguidores, a gente deve seguir aquele conjunto de regras e ter a ciência já dos conjuntos primeiros, né? De cada elemento. Então, vamos testar aqui. Iniciar com os conjuntos seguidores para a produção express, tá? E aí a gente precisa pensar o seguinte: express, onde ela acontece? Ela acontece nessa produção express eleva a express soma termo e tem mais algum local, ela acontece em fator, implica em abre parêntese, express, fecha parêntese. Então ela acontece nesses dois casos. Implica em a alfa, né? B, e o beta seria soma e termo, né? Então, nesse caso, eu preciso verificar o elemento que está no primeiro de beta, né? Que seria o soma mais e menos, e adicionar a produção de express, né? Então, lembrando que eu tenho o nosso cifrão, porque é a minha primeira produção, eu tenho o mais e tenho o menos diante da regra 2. Tá? Então, essa regra 2 estabelece essa condição. E, finalmente, o fator, abre parênteses, express, fecha, é a definição de A implica em alfa, B, beta. E aí eu tenho que adicionar o first na regra 2, da mesma forma. O first de beta, que é o fecha, ao meu seguidor de A, que é, em outras palavras, adicionar o fecha parênteses ao seguidor de B, perdão, né? Ao seguidor de express. Então eu tenho o meu fecha parênteses aqui também. Tá? Então, esse é o conjunto seguidor para a expressão. Já para seguidores da cabeça soma, né? Seguidores da cabeça soma, a gente precisa entender as ocorrências dela, né? Então, onde soma vai ocorrer? Soma ocorre na produção expressão, expressão, soma termo, e ela somente nesse ponto que ela acontece, né? Então, qual o padrão que ela vai se encaixar? A implica em alfa, B, beta. O que a gente precisa saber? Para a regra 2, a gente precisa pegar o first de termo. Quem é o first de termo? Então, é abre parêntese e número. Tá? Perceba que na regra 2, né, pela regra 2, a gente não tem o produção em vazio, né, não tem a palavra vazia lá no first de termo. Portanto, a gente não precisa se preocupar na inclusão, lá na necessidade da terceira, da regra número 3. Então, os seguidores de soma são definidos a partir do abre parêntese e número. Tá? Bom, já os seguidores de termo, a gente precisa checar. Bom, primeiro ponto, eu tenho termo, implica em termo, multifator, fator, esse é um ponto. O segundo, a gente tem expressão, implica em expressão,
soma termo, né? A gente tem um terceiro ponto, expressão implica em termo, né? E não tem mais nenhuma ocorrência de termo no lado de beta das produções. Então, nessa primeira produção, termo A implica em alfa, B, beta, onde o beta recai como multi e fator. Quem é o conjunto primeiro de multi é o próprio asterisco. Então, eu vou incluir asterisco lá no meu conjunto seguidor de termo. Na segunda ocorrência, expressão implica em expressão soma termo. Nós temos A, que implica em alfa, onde o alfa representa isso, B. E aí a gente recai, só voltando, a primeira ocorrência na regra 2, a segunda ocorrência na regra 3. Nessa regra 3, a gente vai agora copiar os seguidores de expressão para os seguidores de termo. Então, copiando os seguidores de expressão para os seguidores de termo, a gente tem o cifrão, tem o mais, tem o menos, tem o fecha parêntese, tá? E vai testar expressão que leva a termo. Expressão que leva a termo é A implica em alfa B, também recai na regra 3, e aí a gente tem a mesma coisa que a segunda ocorrência, portanto, esse é o nosso conjunto de seguidores para a cabeça termo. Os seguidores agora de multi, mesma ideia, tá? Então vamos ver onde a gente precisa analisar a ocorrência de multi. Somente em termo implica em termo multifator, né? Então isso recai em A, implica em alfa, B, beta, e aí eu vou pegar o first de fator. O first de fator é abre e número e adiciona ao multi. O first de fator é abre e número, e portanto eu fecho a seguidores de multi. Finalmente, para terminar, vamos colocar agora os seguidores de fator, que serão: a ocorrência de fator está em termo multifator. No segundo ponto, eu tenho isso termo, né? Termo que leva a termo multifator. No segundo ponto, eu tenho termo que leva a fator. E aí são essas duas ocorrências. Na primeira eu tenho A, que implica em termo é o alfa, termo e multi são alfa, e fator é o meu próprio B. Então o que eu tenho que fazer? Copiar tudo que está em termo e levar para fator. Então tudo que está em termo é multiplicação, cifrão, mais, menos e fecha. Tá? E na segunda análise eu tenho A implica em alfa B, onde esse B vai pegar tudo que está em termo, né? Então copiar todos os seguidores de termo. Então que é a mesma concepção e portanto a gente finaliza os conjuntos seguidores.